respect what I do. Porém, o que ele estava tentando lhes dizer era isto: você tem que respeitar o que eu faço. And if that was the attitude of God in that day, and God can't change. E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar, God wants us to respect what He's doing. Deus deseja que nós respeitemos o que Ele está fazendo. He demands it. Ele exige isto. Said you either respect that or something else is going to happen. Disse, ou você respeita aquilo, ou alguma outra coisa irá suceder. A man told me the other day. He said, Um homem disse-me outro dia, ele disse que eu... poor man sweeps up over here in the market for a living. Pobre homem, varre aqui em cima no mercado para sustento. He's had a breakdown, very bad shape. Ele teve um colapso, numa forma muito má. He's Lutheran by faith. Ele é luterano pela fé. And they had communion. E eles tinham tido comunhão. He's unable to walk to the church, so he took a cab. Ele é impossibilitado demais de andar até a igreja, assim que ele pegou um táxi. Said it cost him 80 cents to go down, 80 cents to come back. Disse que isto lhe custou 80 centavos para ir e 80 centavos para voltar. His neighbor, very ungodly, Seu vizinho, muito ímpio, seen him praying the Lord's Prayer one morning, laughed at him, made fun of him. ouviu orar a oração do Pai Nosso numa manhã, ele riu dele e o ridicularizou. He said to this neighbor, he said to this man, he said, where'd you go in a cab this morning? Ele disse a este vizinho, ele disse a este homem, disse, onde você foi num táxi esta manhã? Said it was communion. I went out to the church. Disse, foi comunhão, e eu fui para a igreja. He said, what is communion? Ele disse, o que é comunhão? Said, when we take the bread and the wine. Disse, quando nós tomamos o pão e o vinho. He said, I had mine too this morning at the table with a slice of light bread and a pint of whiskey. See? Ele disse, eu também tomei a minha esta manhã na mesa, com uma fatia de pão leve e um quartilho de uísque. Está vendo? I know of 3 boys one time that mocked communion in the church. Know of them. Eu sei de 3 rapazes que uma vez zombaram da comunhão na igreja. Eu sei deles. And they went up in a hotel room and got some ham sandwiches and a bottle of whiskey. E eles foram ali no quarto do hotel e pegaram alguns sanduíches de presunto e uma garrafa de uísque. And had their communion up there. Tomaram sua comunhão ali, Making fun of the communion they had in a Pentecostal church. zombando da comunhão que eles tomaram numa igreja pentecostal. Less than 3 months from then, Em menos de 3 meses depois daquilo, all 3 one of them was dead and 2 was in the insane institution. todos os 3 estavam, um deles estava morto e 2 estavam numa instituição de insanidade. You can't disrespect God. Você não pode desrespeitar a Deus, You've got to respect God. você tem que respeitar a Deus. If you don't believe it, just keep still. Keep away from it. Se você não crê nisto, somente permaneça quieto, permaneça longe disto. Or either do that or come reverently and respect it. Ou faça aquilo, ou venha reverentemente e respeite isto. Don't make fun of people in the spirit. Não zombe das pessoas no espírito. Don't talk about people that's worshiping in the spirit of God. Let them alone. Não fale a respeito das pessoas que estão adorando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. Amém, né? Boa tarde com Jesus. Amém, igreja? Nós vamos fazer uma pequena oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai amado, nós estamos agradecidos por esta reunião maravilhosa. Estamos juntos hoje para estarmos unidos para sempre. E quando nós estivermos nesta dimensão, Senhor, nós dependemos da Tua misericórdia e da Tua graça. Eu creio, Senhor, que nessa tarde nós seremos ricamente abençoados. Fala conosco, Senhor, através do Teu servo. Nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
É uma honra, né, ter aqui o pastor Paulo do meu lado. Aqui do nosso lado direito nós temos o irmão Éder, né? Não sei se o irmão pastor Paulo conhece o irmão Éder há bastante tempo, né? Esteve conosco no encontro em Goiânia. O irmão Eric, irmão Eric, esposa da irmã Viane, né? Está aí conosco aí. O irmão Nelson, dizer que não gosta que coloca Machado na história, né? Mas é Nelson Machado, um grande homem de Deus também, obreiro de Deus, tem cooperado com a obra de Deus. Nós temos o nosso querido irmão Manuel, né? Que está aí caminhando conosco, fazendo a obra de um evangelista. O irmão Rafael não pôde estar conosco hoje, motivo do trabalho, justificação esta. E temos também o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo, eu creio que o irmão não conhece ele, que é o marido da Nayara, da minha sobrinha. Ele teve um acidente agora há pouco tempo, tá? Aqui no trevo aqui do Padre Libério, acidente muito grave, quebrou o maxilar em 3 lugares e ficou 15 dias internado, né? E semana passada ele vinha recuperando bem, acabou que ele teve que voltar lá, acabou que ele teve que passar por uma outra cirurgia, uma pedra na vesícula, entrou no canal, começou a sangrar e teve que passar por cirurgia. Ele já chegou hoje, né? Ele chegou hoje. E a Manayara, se Deus quiser, vai estar conosco. Ele queria estar aqui na reunião, né? Eu também um obreiro que está aí, que ajuda na parte da edição, sabe? Pessoa muito, muito temorosa a Deus também, né? E tem o irmão Geraldo. Irmão Geraldo, ele já está vindo, né? Irmão Geraldo, o irmão já conhece ele, né? Muitos anos. Está aí com a gente, caminhando com a gente e na luta. São homens amorosos, são pessoas extremamente caridosas, sabe? Um amor muito grande, tem suportado aqui a gente, sabe? Sou muito grato a Deus. Também nós temos aqui o meu filho, né? O Igor. Ele está aí, ao meu lado. Ele é um cameraman, parece, né? Olhando assim. Ele faz de tudo um pouco. Toca um pouquinho de teclado, toca violão. E toca contrabaixo, 1001 utilidades, né? Uma bênção de Deus, né? E tem sido uma bênção, pastor Paulo. Estamos muito felizes da presença do irmão aqui. Estamos muito gratos. E eu creio que Deus tem algo bom para nós da parte dele com o irmão, a parte de Deus com o irmão. Amém? Deus abençoe, irmão. Boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já há algum tempo, às vezes a gente conversa rapidamente, o pastor Isaac e eu, e assim, sentindo às vezes essa necessidade de estar mais próximo, de conversarmos, de nos ajudar mutuamente. E acho que umas 2 semanas, mais ou menos, eu entrei em contato com ele e até disse, porque veio no meu coração da gente ter um dia aqui, mas para a gente conversar mesmo, até perguntei de culto, porque se ele quisesse que fosse num outro dia, só para a gente conversar também. E acabou que ele escolheu, pediu se podia ser esse domingo, a gente organizou lá na igreja, o irmão Ranieri vai pregar hoje à noite para nós, e para estar aqui convosco. Não no espírito daquele homem que subia o morro achando que ia resolver problema, né? O irmão Branham disse que ele ia subir no morro para resolver um problema de intriga entre os irmãos lá em cima no morro. Aí do lado dele um homem subindo com um saco pesado nas costas, quase não dava conta de subir. Ele olhou e, como bom cristão, disse: "Senhor, quer ajuda?" Aí o homem
disse: não posso ter ajuda, eu tenho que levar sozinho. E ele olhou bem aquela imagem e viu que era Jesus, viu as marcas. Falou assim: Senhor, o Senhor está levando os pecados do mundo inteiro nesse saco? Se não, estou levando só os seus. Você não vai lá em cima resolver o problema? Então eu tenho que levar os seus pecados. Então, não nesse espírito de quem quer resolver qualquer coisa, né? Mas num espírito de cooperação, de amor cristão mesmo, e de estarmos aqui tomando esse tempo como precioso em torno dos assuntos que nós já bem conhecemos. Meditarmos naquilo que conhecemos. Até porque você meditar naquilo que você não conhece, você não teria condições de fazê-lo. Como é que você vai meditar em algo que você não sabe o que é? Que adianta eu tentar meditar numa frase em russo, se eu nem sei o que ela está me dizendo? Eu vou ficar olhando aquelas letras lá diferentes, ficar imaginando o que será que está escrito aqui. Isso não é meditação, isso é curiosidade. Então, quando vamos meditar, tem que ser em cima de algo que nós já conhecemos, em cima de algo que nós já temos aprendido, sabendo de quem temos aprendido, a Bíblia diz. Então, para nós termos esse tempo, assim, e deixar bem à vontade aí, se eventualmente qualquer um quiser propor alguma coisa, não arrisco dizer que eu saiba responder perguntas, mas a gente pode tentar junto encontrar as respostas na mensagem. Mas eu tive pensando, desde que o pastor Isaac falou, e eu sou meio assim, eu deixo o negócio quase que para a última hora, né? Eu nem tinha escolhido a escritura ainda, na hora que eu cheguei e sentei aqui. Aí fui pensar, veio a escritura, eu estava procurando ela aqui. Então, como o propósito é esse companheirismo em torno da palavra, então vamos começar com ela. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler um pouco do capítulo 3 e um determinado ponto que acharmos que está bom, a gente para. E devo dizer assim, a inspiração veio sem nenhum tipo de recomendação. Não houve da parte do pastor Isaac qualquer recomendação de que eu tratasse ou deixe ou daquele assunto. Mas, sentando aqui, me lembrei de uma mensagem, acabei de buscá-la aqui na página de Goiânia, que eu não estava com ela aqui. E aí, depois que eu achei a mensagem, é que eu pensei na Escritura, e é algo para a gente refletir. 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais
pelos quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um, pelos quais crestes, ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus Todo-Poderoso, nós oramos mais uma vez, porque temos nos aproximado da Tua Palavra e ela é infalível. Não importa quantas partes dela tomemos, ela sempre é a verdade. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Assim pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, unja os nossos ouvidos e corações, para que possamos tomar este tempo em aproveitamento espiritual. É a minha oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu estava pensando sobre profundidades, né? Aí o irmão Branham fala na mensagem em Hebreus capítulo 3, no parágrafo 72, ele fala assim: algum dia você será empurrado, é melhor você saber onde você está firmado. Sim, Senhor. Se você o conhece, você sentirá... É melhor você conhecê-lo. Conhecer a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Realmente é melhor você conhecê-lo, isso é certo. Mas agora estamos entrando em águas profundas. Águas profundas, onde elas te afogarão se você não é um bom e verdadeiro crente. Então, para se entrar em águas profundas, é preciso estar firmado em Cristo, conhecendo os rudimentos. Paulo fala sobre os rudimentos aos Hebreus. Ele disse, olha, não que nós vamos deixar de falar sobre rudimentos, porque sempre haverá entre nós neófitos, novos, pessoas que estão chegando a Cristo naquele momento. Então, sempre teremos que falar de batismos, de fé, de deixar as obras mortas. Ele se diz assim, isso faremos. Não é que nós vamos deixar de falar, mas vamos aprofundar um pouco mais. O profeta Oséias diz que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. E logo adiante, uns capítulos adiante, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E como vamos conhecê-lo? E o irmão Branham fala na mensagem em vida, conhecê-lo é vida. Então, como conhecemos a Deus? Qual é o caminho, o método? Eu só conheço um, é pela palavra. Porque Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que antigamente Deus falou aos homens de várias maneiras, pelos profetas, por sonhos, mas hoje, nesses dias, Ele tem nos falado por seu Filho. Quando o anjo veio a Maria e deu a ela a comissão, e ela recebeu, ela logo foi falar com José, seu marido, seu futuro esposo, porque eles ainda não haviam ido às núpcias. E ele deve ter pensado assim, essa moça quer me fazer de bobo.
história é essa de engravidar sem o ato, sem intimidade com o homem? Ela está achando que eu sou bobo. Eu vou fazer as malas e pegar a estrada e deixar essa moça para trás. Não vou encarar esse problema, não. Mas aí, como ele era justo, Deus mandou um sonho para ele. E num sonho um anjo apareceu e disse: José, não tema receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus escolheu falar com José por sonhos, que é uma forma secundária de Deus falar. Mas por que Deus escolheu isto? Porque a terra, Israel, estava há 400 anos sem profeta. E o povo sem profecia se corrompe. Se ele tivesse parado, esquecido das tradições da sua sinagoga, e olhado para as Escrituras, e olhado lá em Isaías 9, Isaías 6, e olhado tudo ali, ele teria encontrado a resposta de que Maria estava lhe dizendo a verdade. Mas por causa da ausência profética, 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não falou diretamente com seu povo, por causa disto, Deus usou uma forma secundária. Mas ele não usou uma forma secundária que carecesse de interpretação. Porque o Urim e o Tumim já não existia mais, tinha sumido desde o cativeiro babilônico. Então, não tinha como submeter um sonho ao Urim e Tumim para saber se aquele sonho era verdadeiro ou não. Então, Deus deu um sonho claro para José, que não dependeu de interpretação. Porque não havia profeta. Porque já no tempo de Jesus, quando ele conta a parábola do rico e de Lázaro, ele conta que quando o rico chegou no Hades, ele levantou seus olhos e chorou, e ele viu do outro lado do abismo Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Ele fez um pedido, que Abraão mandasse Lázaro de volta, ou alguém, para falar com os familiares dele. Senhor, gente, eu estava errado, viu? Eu foi para o inferno. Esse culto fúnebre que o sacerdote celebrou aí é uma farsa. Porque certamente no culto fúnebre o sacerdote falou coisas maravilhosas sobre aquele homem. Afinal de contas, ele era um dos maiores dizimistas da sinagoga. Ele era um dos principais a sustentar aquele trabalho. Quando ele partiu, foi uma dor no coração do sacerdote, falando das qualidades dele: bom pai, bom marido, bom irmão. Enquanto o seu corpo frio estava na sinagoga, a sua velha alma estava agonizando no Hades. E ele queria que mandasse alguém. Aí Abraão falou assim: não, eles têm a lei e os profetas. Porque a maneira primária de Deus falar conosco sempre é a palavra. Você pode ter um sonho espiritual? Com toda certeza você pode. Você pode ter uma visão sobrenatural? Não tenho dúvida de que você pode. E se você disser para mim, eu crerei em você, meu irmão. Eu não tenho razão nenhuma para não crer. Eu nunca duvidei das experiências que o pastor Isaac compartilhou comigo, no tempo em que ele veio da denominação, de bola de fogo, de fogo nos gravetos no alto do morro. Eu nunca duvidei disso. Porque eu não vejo sentido nenhum de um irmão mentir para mim, então eu creio que ele teve essas experiências.
Eu apenas digo que... Tá. Eu apenas digo que muitas destas visões, às vezes, não têm ressonância escriturística. Não combina com as escrituras. O irmão Brandes, no tempo dele, tinha uns ministros que escorria azeite de suas mãos, sem nenhum tipo de truque. Simplesmente brotava azeite das mãos e começava a pingar. Mas ele dizia que aquilo não era escriturístico. Joseph Smith teve uma visão num bosque que gerou toda a sua fundamentação religiosa da dualidade. Ele estava num bosque e aí apareceu para ele uma visão, dois seres celestiais, um do lado do outro, pairando sobre o bosque. E ele disse que um daqueles seres, apontando para o outro, disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí então, daí Joseph Smith tirou a dualidade, pai e filho. Mas aquela visão, de forma alguma eu diria que o irmão Joseph Smith mentiu que teve uma visão. Eu creio que ele teve aquela visão. Mas aquela visão era falsa. Não era escriturística. Porque visão, sonho, profecias, nesse dom de profecia, no dom carismático, é uma forma secundária de Deus falar. A forma primária, a forma mais correta, que não tem jeito do diabo personificar, é pela palavra. Porque o diabo não tem jeito de personificar a palavra, porque ela já está escrita. Ele tenta com as interpretações dele e tudo mais, mas ele não tem como mudar o que está escrito. Então, a única forma que eu conheço de se aproximar de Deus é por sua palavra, é por meio da oração. A oração cria intimidade com Deus. Você vai lembrar quando você se converteu, talvez, se você já se converteu adulto, que era difícil orar lá no começo. Eu não sabia como é que conversava com ele. Ficava tentando arrumar palavras, pensava que tinha alguma forma que deveria fazer. Mas na medida em que você começa a entrar, a conversar com Deus, você começa a se sentir íntimo dele. E a conversar mesmo. A gente até partir da realidade de que ele já sabe tudo sobre nós. Então nós não temos que esconder nada dele. Não temos que ter receio de tratar nenhum assunto com ele. Às vezes a gente, quando era menino, queria tratar um assunto com o pai, um assunto mais delicado, e a gente vê isso às vezes nos nossos filhos, e fica assim, cheio de dedos, porque não sabe o que o pai vai pensar. Mas com Deus nós não temos que ter essa reserva, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele viu os nossos ossos quando eram entretecidos no ventre das nossas mães. Ele conhece a nossa nudez, Ele conhece os nossos fracassos, Ele conhece tudo que somos, todas as nossas falhas. Ele sabe aonde nós somos fracos, aonde somos fortes. Então não tem por que ocultar-se dele. Davi entendeu isso e escreveu aquele salmo dizendo: o Senhor, eu sei que tu me sondas, conheces meus pensamentos. Se me ponho no mais alto monte, eu te encontro ali, e se faço no Seol a minha cama, ou no abismo a minha cama, eu também te encontro lá. Então, isso eu falo para que nós encaremos
a conversa com Deus, a oração, de uma forma mais à vontade, talvez, porque já que Ele já sabe tudo sobre mim, eu não tenho que ter dificuldade de falar com Ele sobre nada. Ele me sonda, Ele conhece meus rins, meus pensamentos, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele sabia antes da fundação do mundo o momento em que eu ia nascer, o momento que eu irei morrer, se Ele não vier antes nos buscar. Ele sabe cada palavra que eu falaria durante toda a minha vida. O irmão Branham diz assim que ele sabe quantas pulgas haveriam, quantas vezes elas piscariam e quanto sebo elas produziriam. Então esse é o nosso Deus. Nada passa desapercebido dele. Ele é onipresente pela sua onisciência, porque Ele conhece todas as coisas. Agora o irmão Branham fala na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eu até ia começar no outro parágrafo, mas eu gostei disso aqui, ó. Parágrafo 82 da mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Agora eu penso que esta igreja, se vocês homens, quando construírem esta igreja, façam dela seu quartel-general. Façam dela seu quartel-general. E como o irmão Neville aqui, sendo o presbítero mais velho entre vocês. E aí eu digo o irmão Isaac. Veem, e às vezes você tem uma questão que não pode discuti-la com sua igreja aí fora. Então traga isto aqui ao irmão Neville, ao irmão Isaac, e vocês todos discutirão isto juntos. Se não puderem chegar a nenhuma decisão, aí ele disse, eu estarei voltando logo, então todos nós nos reuniremos com isto. Se não chegar a um bom termo, fala assim, pastor Isaac, chama algum outro pastor, ou mais 2 ou 3 pastores para nos ajudar aqui, vamos sentar, vamos chegar a uma conclusão nisso aqui. Porque assim a gente apara as arestas, a gente mata o espírito da murmuração, que é um dos espíritos mais sorrateiros e solapadores de companheirismo. Porque gera intriga e às vezes nem oportuniza. É tão injusto o mexerico, o disse que me disse, porque não dá oportunidade da pessoa que está sendo alvo daquilo se defender, porque não tem acusador. Não, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. E a gente vai botando fogo nisso aí, e é interessante, porque Jesus Cristo nos disse, bendizeis e não maldizeis. E ele não disse para bendizer só quem nos bendiz, porque ele disse, se nós fizermos isso, nós somos igualzinhos os publicanos. Ele fala para a gente bendizer quem fala mal da gente. E então ali treinem seus próprios grupos ou ministros, homens que você vê que tem um chamado em sua vida para o ministério. Treine aquele jovem, tragam-no aqui para o ancião. O ancião de uma igreja é o pastor. Não necessariamente ele é a pessoa mais velha, cronologicamente.
mas ele é o presbítero na fé. É o ancião na fé. Há um grande risco. Nós temos vivido uma safra de pastores novos que estão surgindo, porque os pastores, os pioneiros estão começando a deixar as suas espadas, porque a idade é implacável para todos nós. E eu lembro do pastor Joaquim Gonçalves advertir: tome cuidado com um pastor novo. Mas não porque o pastor novo trará confusão, mas é você não respeitá-lo por ser novo. Nós estávamos ouvindo aí a mensagem a respeito. Deus exige respeito. Deus exige respeito. Quando Miriam e Arão chegou diante de Moisés e jogou em face dele que ele estava errado por ter casado com a mulher cosita, eles estavam certos. Mas quem ficou leprosa foi Miriam. Não foi Moisés. Quem sofreu a consequência daquilo foi Miriam. Arão não sofreu porque era sumo sacerdote. Estava protegido. Mas Miriam sofreu. Aí Arão chegou em Moisés: mas você vai deixar sua irmã assim? Leprosa?